Olá, pessoal. Vamos começar o nosso curso de Estruturas de Dados Básicas 1, aqui do Instituto Metrópole Digital. Nesse curso, a gente vai dar continuidade àquilo que vocês viram em Introdução às Técnicas de Programação. Então, eu assumo que vocês já sabem fazer alguns programas mais básicos e que têm algum conhecimento da linguagem C. Nesse curso, a gente vai encarar problemas que têm dados. E a gente vai olhar e descobrir um pouquinho nessa disciplina o que isso significa. Certo? Então vamos lá. No começo desse curso, nesses primeiros vídeos, a gente vai explorar alguns conceitos de computação que são básicos, que a gente usa no dia a dia, mas que nem sempre todo mundo tem eles enraizados, pelo menos quais são os fundamentos por trás dele. Como, por exemplo, o que é um dado, o que é memória, o que é processamento, e etc. Então, a gente vai refrescar a nossa memória, para quem já viu isso, ou a gente vai tentar criar esses conceitos para quem está vendo isso pela primeira vez. Nesses primeiros vídeos, a gente vai explorar o conceito de dados. É essencial que vocês saibam o que são dados para a gente poder falar de qual é o problema que tem dados e poder falar também sobre os algoritmos que vão trabalhar em cima disso. Legal? Então vamos lá. Nesses 3 primeiros vídeos, a gente vai explorar o conceito de dado. Então o que eu quero responder para vocês é o que é dado? Se eu chegar para vocês e perguntar o que é dado, eu quero que vocês tenham uma resposta para isso. Uma primeira coisa que a gente precisa saber para definir um dado é um conceito que não é tão comum das pessoas saberem, que é o conceito de um registro. Um registro é uma estrutura física, é algo que existe, é algo tátil, ao contrário de algo abstrato. Mas é algo que existe que tem algumas características. A principal dela é que ela pode assumir um estado dentre várias possibilidades de estado. Mas o que isso significa? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Esse aqui é um brinquedo que eu roubei do meu filho, que ele é um cubo que tem 6 faces, cada um com uma cor diferente. Ele é físico, uma estrutura física, eu posso pegar ela. E se eu colocar ela sobre uma superfície, sempre vai ter uma face virada para cima. Apenas uma face com uma cor, dentre as 6 possibilidades. Então eu tenho um estado, que é uma cor, dentre 6 possibilidades. Então isso serve como um registro. É físico, tem um estado numa hora dentre várias possibilidades. Outros exemplos de registro são, por exemplo, um dado de jogo, não o dado da computação que a gente está discutindo. Ele também tem 6 faces, cada uma com um número, e quando você joga, somente uma face ou um número vai estar voltado para cima. Outros exemplos de registro são, por exemplo, uma moeda. Uma moeda, ela tem 2 faces, cara ou coroa. Quando você joga ela antes de um jogo de futebol para decidir para que lado você vai começar atacando, apenas uma dessas faces vai estar virada para cima. Apenas um estado entre 2 estados. Um outro exemplo é uma lâmpada. Uma lâmpada é física, você pode observar ela, e dependendo se você está passando corrente ou não por ela, ela vai estar acesa ou apagada. É física, eu posso ver os estados dela e apenas um estado vai estar ativo a cada momento dentre as 2 possibilidades. Legal? Mas para a computação, nós vamos estar interessados em um tipo específico de registro, é o que a gente chama de registro binário. O registro binário é um registro, ele é uma estrutura física que pode ter apenas um estado por vez, mas dentre apenas 2 possibilidades. Então vamos olhar aqueles exemplos que a gente falou? O dado, eu tenho 6 faces, mas apenas uma ativa. Ela não é um registro binário. Ela tem apenas um estado, mas para 6 possibilidades. Os outros exemplos, a moeda, ela tem cara ou coroa. Então, apenas um estado para 2 possibilidades. Então, a moeda é um registro binário. E a lâmpada? A lâmpada ela tem 2 estados possíveis, ligado e desligado. Então, ela também é um registro binário. Mas o interesse nosso em registros binários é porque
os registros que são implementados em computadores, eles são binários. Então, a memória de um computador, que é o que a gente vai discutir daqui a algumas aulas, alguns vídeos, ela é implementada usando vários registros binários. Então, por isso que é importante a gente discutir esses registros. Então, legal. Então, vamos só dar uma olhadinha para a nossa lâmpada, novamente. Ela tem dois estados, ligado ou desligado. Em computação, a gente costuma dar alguns nomes especiais a esses dois estados. Pode ser verdadeiro e falso, mas o mais comum que vocês já devem ter visto por aí é associar 0 para desligado e 1 para ligado. Então, sempre que você vê alguma coisa da computação ou alguma piadinha, 01, 01, 01, na verdade você está falando de estados de registros binários. Então, agora a gente já sabe o que é um registro e a gente também já sabe que a gente pode dar diferentes nomes para os seus estados. Mas qual é a relação entre dado e registro? A gente pode começar com uma definição. A gente pode definir que um dado nada mais é do que um registro mais um estado qualquer. Seja um 0, seja um 1. A gente vai trabalhar um pouquinho com essa definição para tentar entender um pouquinho quais são os problemas relacionados com dados. Legal? Então tá. Então agora a gente sabe que um registro ele pode ter dois valores, ou 0 ou 1, um registro binário, no caso aqui a lâmpada. Então a gente tem um dado que é ou 0 ou 1. Um. Mas qual a utilidade disso? Qual a utilidade de eu ter uma lâmpada acesa ou apagada, ou de eu ter uma moeda cara ou coroa? Um dado ele só vai ser útil se a gente poder relacionar ele com algo da realidade, ou algum aspecto de algum problema, ou algum contexto. Eu vou dar um exemplo para vocês quando uma lâmpada pode ser útil como um dado. Vocês já devem ter visto em algum filme ou já visitaram algum estúdio, ou uma rádio, ou uma televisão. Na sala de gravação, sempre tem uma lâmpada na entrada. Se essa lâmpada está acesa, significa o quê? Que um programa está em gravação ou que algo está ao vivo. Então, não faça barulho, não atrapalhe. Mas se essa lâmpada está desligada, você sabe que não há uma gravação e que você pode estar tranquilo e fazer o barulho que for, dentro dos limites. Aqui a gente tem uma associação entre o dado e o registro. O registro, que é essa lâmpada, o estado dele de ligado ou desligado tem uma relação com algo da realidade, que é se está sendo gravado alguma coisa ou se não está sendo gravado nada. Então, aqui o dado é útil, certo? Isso, quando acontece, a gente diz que esse dado ele é informação. Então, essa é uma pergunta que sempre aparece. Dado e informação são a mesma coisa? Qual a diferença entre um dado e informação? A gente pode responder isso dessa forma. Um dado, quando ele se relaciona com algum aspecto da realidade, ou de um problema, ou de algum contexto, ele é uma informação. Isso significa que todo dado é informação? Não. Um dado, ele é só um registro com um estado. Ele pode não estar relacionado a nada, mas ainda assim é um dado. Mas um dado pode ser informação se esse dado, esse estado tiver um código, uma codificação que relacione com algo, com algum contexto, algum problema. Mas toda informação precisa de dados. A informação, o conceito de informação vem da teoria da comunicação. É quando você diz que um estado ou um dado te informa sobre um outro estado. O estado de um registro te informa sobre um estado na realidade ou sobre um estado em algum problema ou algum contexto. Então, a gente agora já sabe qual a relação entre dado e informação. Mas o único tipo de informação que a gente pode registrar são aquelas de registros binários. Tem informação que é muito útil para os programas de computação que tem outros aspectos.
Por exemplo, se a gente olhar as informações pessoais, eu posso ter o número de cadastro da pessoa física, eu posso ter o nome completo da pessoa e eu posso ter também a data de nascimento. Como que a gente relaciona estas informações com esses registros binários? A gente vai discutir isso num próximo vídeo. Então agora, a gente já sabe que um dado ele é um registro com um estado. E a gente sabe também que esse dado ele é útil, ele é uma informação, quando eu consigo relacionar esse estado com algum aspecto da realidade. Nos próximos 2 vídeos, a gente vai explorar alguns outros aspectos do conceito de dados. Primeiro, a gente vai tentar entender qual que é o problema de adicionar dados naqueles problemas computacionais que a gente tem trabalhado. O que ele torna mais difícil de construir um programa. E a gente vai também falar um pouquinho sobre como que o dado, no formato binário, se relaciona com os dados mais complicados e mais diversos que a gente tem por aí. Então, nos vemos no próximo vídeo.